Bom, uma visita hoje deveras especial, revendo um amigo de longa data, a oportunidade de conversarmos sobre uma paixão comum, que é a ovinocultura paulista, brasileira, mineira, que é uma miscelânea de gostos e de vontades, mas principalmente a vontade de ver a ovinocultura acontecer. Mas nós vamos ter conosco aqui agora, nos blocos anteriores, eu e o Rafael falamos de cenário, falamos de associativismo, falamos da atuação profissional dentro da ovinocultura, mas nós vamos ter conosco aqui agora a Gabriele, que é zootecnista, médica veterinária, parceira de Rafael. Rafael, 2 zootecnistas e meio, uma veterinária, como é que é essa confusão aqui? Não, na verdade, assim, né, eu fui interesseiro na história. Como é que foi esse anzol? Quem fisgou quem, hein, Gabi? Como é que foi essa conversa? Na verdade, eu também fui quase um veterinário. Muito pouca gente sabe, mas eu fiz aí veterinário até o 7º período. Quase formando já na beirada, já estava na beirada. Eu acabei migrando para a zootecnia. Essa questão de produção é uma paixão realmente. E eu não me identifiquei ali tanto com a parte clínica da veterinária. E aí eu acabei migrando naquela expectativa de um dia voltar, né? Falar, um dia eu termino. Mas aí você acaba a faculdade, já sai formado, já sai trabalhando, na verdade, né? Entrei para o mercado de trabalho, fui morar em Goiás, trabalhar num projeto de agricultura, e aí nunca mais voltei. E aí quando a gente já estava namorando, a Gabriela se formou, e ela queria fazer pós e tal, eu falei, amor, faz veterinário primeiro. Porque, na verdade, é um complemento, né? Eu acho que é uma profissão que complementa muito o que a gente vem a fazer. E tem muitas coisas que talvez nós não podemos atuar e ela acaba complementando. Claro. E hoje, na propriedade, a gente tem todo um manejo que envolve o veterinário. Sem dúvida. Até pela quantidade de atividades que vocês estão desenvolvendo hoje, a presença do profissional da veterinária é fundamental, né, dentro do processo. Sim, então hoje, assim, a Gabriela faz a parte de ultrassom, OPG, né, andrológico. Então a gente tem a gente é bem assistido nessa questão aí de complementação aí tranquila aí do casal, né? Fechando essa ideia. Rafael, falando desse contexto agora aqui, né, de vocês aqui, do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, você já aí longa data aí na atividade da ovinocultura. Um abraço ao seu pai aqui pelo incentivo, pelo apoio, por todo o suporte. Tivemos a oportunidade de tê-lo conosco, inclusive lá em Barbacena em 2011, 2012, né, em eventos que nós fizemos por lá. E você vem vindo desenvolvendo cada vez mais essa paixão, mas principalmente focado em resultado, né? Senão você não ia estar na atividade. E aí você veio com a raça Suffolk, veio trabalhando aí também o Border Collie, agora o Pastor Maremano. Como é que está esse contexto da cabanha MRJ, do Canil Pastores do Cerrado, a ovinocultura, né, e o desenvolvimento desse trabalho que você vem fazendo? Bom, Luciano, primeiro que assim, né, uma propriedade pequena dentro do estado de São Paulo. Se você parar para pensar, montar uma piscina, um barracão de festa e alugar para eventos. Né? E a gente está na contramão disso tudo e está tentando batalhar e viver do agronegócio. Né? Então a gente começou a diversificar para que isso fosse uma realidade, para que a gente realmente sobrevivesse disso tudo. Então hoje eu tenho uma propriedade de 3 hectares que me sustenta. Né? Então eu tenho uma vida razoavelmente boa, né, com algumas regalias inclusive, e que eu tiro de dentro da propriedade. Aí você vai falar assim, mas só a ovinocultura não me traria isso? Talvez sim. Só que aí eu fui me apaixonando, a minha paixão por animais, independente da espécie, é uma coisa natural, e eu acabo que eu vou me engraçando com uma coisa, com outra coisa, e vou vendo futuros projetos, e isso vai virando uma cadeia. Né? Então, comecei na ovinocultura, me formei, fui embora para Goiás, já criava Suffolk, larguei meu rebanho aqui com meu pai na época e fui embora em 2005. Eu acho que isso foi uma escola para mim, a bagagem que eu tenho hoje como técnico de ovinocultura, eu trouxe muita coisa de lá. E lá me veio a paixão e a necessidade do cão de pastoreio. Né? Então, você trabalhava com um rebanho grande lá, né? Lá, até aproveitando, um abraço à dona Verena, eu conversei com ela essa semana, foi uma coisa muito bacana, e a gente vai fazer até uma live contando essa história depois. Bacana. Foi quem me deu a abertura. O projeto lá, na época, era um projeto de 800 matrizes, né, a campo, matrizes Ile-de-France, no Goiás, que era uma coisa extraordinária para a época. 2.000 cordeiros confinados, nós fazíamos um abate por semana, buscávamos cordeiros no raio de 1.000 quilômetros de Rio Verde, Goiás, então era uma coisa, né, meia faraônica para a época,
mas um projeto muito bacana, um projeto extraordinário, que foi uma escola para muitos e deixou um legado dentro da ovinocultura brasileira, do cenário de ovinocultura brasileira. Quando eu voltei com essa visão, produção de cordeiro, funcionalidade, ovelha a campo, lá as matrizes eram a campo. Então você pensar assim, ovelha europeia em Goiás, num clima quente, né, úmido, chuva pra caramba em Rio Verde, totalmente a campo, 100% a campo, produção de cordeiro, o cordeiro era terminado de confinamento, precoce, super precoce. Então assim, isso eu trouxe para minha casa. E é essa visão que eu ponho no meu rebanho, e junto com isso, dentro do meu canil. O meu canil é uma coisa funcional. Eu seleciono cães para serem funcionais. E aí, paralelo a isso, veio a ideia do pet, junto com a Gabriela. A Gabriela gostava de passarinho, gostava de aquário, gostava de não sei o quê. E aí era veterinária de pet? Como é que é essa ideia? Não é veterinária de pet, mas é uma amante do pet. Acho que calhou muito, assim, a gente é muito viciado em animal. Não é que a gente tem um amor, a gente é meio viciado já passou ali da paixão. Da paixão, deu uma pulada. Então, aqui em casa é tudo casal. Então, você nunca vai ver assim, tem uma coelha da espécie X. Não, tem uma coelha da espécie X, da raça X, e um macho da mesma raça. É tudo em casal. Até o jabuti, né? Até o jabuti. É um casal de jabuti. Aqui tudo tem casal. Aqui quando a gente comprou, quando o Rafael teve a ideia dos pôneis, né? E inicialmente ali ele já tinha essa vontade de criar os pôneis. Até então era só os pôneis, depois que veio a ideia dos mini animais em si, né? Então era para os sobrinhos brincarem. Daí não, né? Como zootecnista, vamos comprar um trem bom, tudo. E aí comprou realmente um pônei registrado, na época era um potro. E aí veio esse potro pra cá e era só um potro, né? Ele era um garanhão registrado, beleza. Mas agora precisa de uma fêmea, né? E aí começou. Eu falo, eu sou zootecnista de coração. E essa paixão por pônei até surgiu numa FEINCO. Eu acho que é a última ou penúltima em 2011, que teve uma exposição de mini horse. E eu fui lá e falei, nossa, existe isso? É tão sério a coisa assim? Você tem seleção disso? Porque até então você viu um pônei ali, né, que não tinha seleção. E eu era uma coisa mais exótica, né? Eu falei, existe seleção? Porque tudo que tem seleção, para mim, eu tô dentro. E aí eu me deparei com uma coisa que falei, poxa, um dia eu vou ter. E aí, recentemente, a história do meu pai, que é o meu parceiraço de vida, né? Puta, o nome da cabanha leva o nome do meu pai, enfim. E meu pai é tudo na questão da minha formação e tanto de profissional quanto pessoal, né? E ele falou, agora tem os netos. E aí eu quero um pônei para os netos. E aí foi o que a Gabriela falou. Eu falei, tá, então vai ser um pônei de genética registrado. Já começar a trazer. Já trazer pro lado da produção mesmo ali, né? E aí eu fui buscar um cavalo filho de campeão nacional, né? Então hoje o nosso cavalo é filho de um campeão nacional. As éguas já são éguas filhas de campeões nacionais. Campeão dos campeões, né? O pai do Hidalgo então tem toda uma história. Claro. Da mesma forma o canil, né? No começo foi só um cão, que era uma ferramenta de trabalho, que lá em Goiás eu pensei, poxa, escassez de mão de obra. Isso em 2005 já tinha escassez de mão de obra na pecuária. Você imagina hoje, 2025, 20 anos depois. Cada vez pior, né? Nós estamos vendo um apagão de mão de obra, né? Fato. O êxito rural, né, que cada vez está mais frequente, fato. A gente está sem mão de obra, principalmente mão de obra de qualidade. Né? E o cão, ele vai ser sempre uma mão de obra de qualidade. Porque ele é sempre seu parceiro, ele é sempre seu amigo, ele está sempre disposto. Verdade. Né? Você não tem, vamos trabalhar, agora não, tô de ressaca. Hoje é domingo. Pô, não tem essa. Hora dessa, no domingão, você vai me chamar para trabalhar? Não, ficar sempre pronto, sempre feliz. Aliás, é o primeiro a chamar. Até, não, e ele faz com amor, né? Isso é uma outra coisa que as pessoas acham assim, pô, você está explorando o cachorro. Não. É uma paixão para ele trabalhar. Aliás, é um cachorro que, até para muitos, né, que querem ter um animal da raça Border Collie,
para um animal de companhia, para algumas situações, você está até, nessa situação, você está penalizando o cachorro, porque é um cachorro ativo, né? Para trabalho, ele gosta de espaço, de área, é um cachorro que ele não sabe ficar confinado, né? Na verdade, o Border Collie de trabalho, ele é tão selecionado para treinabilidade que ele acaba se adequando a qualquer situação. Mas é claro que entre ficar no sofá deitado e trabalhar, ele vai preferir trabalhar. Certeza. Ele vai ser muito mais sadio trabalhando do que ficar dentro de um apartamento deitado. Mas dá para eu ter? Dá para você ter, como dá para você ter um leão no sofá da sua casa. É o que a gente vê muito hoje, por exemplo, o Border Collie, que é criado dentro de casa, obeso. Sim. Porque o cachorro, ele acostuma com a sua rotina. Então, você está sentado no sofá, ele vai sentar do seu lado. É verdade. E aí ele não tem atividade. E aí começa a ficar aquele. E aí começa a ter problemas, inclusive. Tem muitos problemas de cães hoje, Border Collie, inclusive, obesos. São cães extremamente ativos. E você, de repente, você confina o animal. Você confina ele tem vários problemas. Rapaz, falando desse cenário aí, né? Usando o nosso mineirismo, onde que eu tô, para onde que eu vou, né? Como é que tá hoje o perfil da cabanha? Quantas matrizes hoje na raça Suffolk? Como é que tá o canil? Como é que você pensa essa visão de futuro também no pônei? Como é que tá essa ideia, vocês dois juntos aí, trabalhando essa questão da construção e do desenvolvimento da atividade que vocês desenvolvem na propriedade? Bom, a cabanha, nós temos em média, nós mantemos essa média de 30, 35 matrizes. Se tudo der certo, a gente tem a produção nossa nova de silagem, a gente está com esse projeto, né, de produção de alimento, que era uma coisa que não tinha antes. Provavelmente a gente aumente um pouquinho o número de matrizes, né, porque a demanda para reprodutor da raça Suffolk está aumentando. Sempre focado em genética, no seu caso aqui sempre está focado em genética. Focado em genética. Eu acho que hoje a carne seria uma coisa que teria mais liquidez, só que precisaria de uma demanda maior. Como a minha propriedade é pequena, eu não comportaria isso daí. É que a genética encaixa. A genética, né, eu agrego valor com um número menor de animais. Aí você fala assim, mas lógico, o investimento é muito mais alto, a concorrência é uma concorrência... Você precisa estar dentro do circuito, né, participando de eventos, exposições. A carne você produz um produto de boa qualidade, põe no mercado. Né, não tem... Agora, eu não consigo ter um volume de carne para que possa girar por isso que a genética encaixou dentro do seu projeto. Encaixou melhor. Então, hoje, a demanda por reprodutor da raça Suffolk está em ascensão. Esse biotipo do Suffolk brasileiro está sendo muito bem quisto pelos consumidores de reprodutor e está se encaixando muito no que a genética... no que a produção de carne, né, de cordeiro está buscando, que é um animal precoce, uma carne de maior qualidade. Então, eu pretendo, se tudo correr bem aí na questão alimentícia, né, na alimentação dos meus bichos aí, aumentar um pouco as matrizes. O canil vai de vento em popa, graças a Deus. Nós realizamos agora um leilão em outubro, com praticamente 100% dos lotes bem comercializados. A gente colocamos aí 24 lotes à venda, então praticamente 100% de venda. O projeto dos leilões esse ano continua. Um leilão por ano? Um leilão por ano. Por enquanto, um leilão por ano. Por que a ideia do leilão? As pessoas falam, você está focando no mercado, no comércio, você está banalizando a questão. Não foi na realidade, até a oportunidade do produtor adquirir animais de excelência com preço e condições de pagamento adequadas. Exatamente isso. O nosso maior problema aqui era a condição de pagamento. Então, quando a gente coloca isso num leilão e abre um pouco do mercado também, porque o leilão abre o mercado, mas melhora a condição de pagamento. Então, eu consigo aí equilibrar. Coloca para mais pessoas entrarem nessa possibilidade. O foco da minha criação... Claro, a gente tem contas altas para pagar com relação ao canil principalmente. O investimento genético é muito caro, as pessoas não entendem isso, mas... A manutenção disso não é brincadeira. A manutenção é cara, porque nós usamos ração de excelente qualidade, aí vem vacina, vermífugo, remédio de carrapato, enfim. E fora isso, o investimento em genética, né? Você comprar boas matrizes, você manter boas matrizes, e eu não fico multiplicando cães. Eu faço acasalamentos aleatórios, eu tenho um monte de matriz, tenho a oportunidade de ver ali, eu tiro ninhadas esporádicas, porque
tem matriz ali que está 3 anos, 3, 4 anos e não pare. Isso eu acho importante a gente falar, até porque o tema canil pode ser até meio banalizado, mal visto por algumas pessoas. Claro. Então, a gente não é um multiplicador de cães. Uhum. O interesse é ter bons cães de trabalho, ponto. Então, eu tenho cadelas aí que o pessoal fala, põe todo cio. Não, tem cadela que passa 2, 3 anos sem entrar em reprodução. Tem cadela que fica aí, a gente aposenta a cadela, que talvez tenha dado 2 crias. E tudo bem. É o banco genético que é importante. Sim, com certeza. Então isso eu acho importante de falar, porque às vezes, tá fazendo leilão, tá vendendo um monte de cachorro. Não, o bem-estar está sempre em primeiro lugar, né? Isso é fato, né? É preservado. E aí, a ideia era o seguinte, assim, ó, eu quero popularizar essa ferramenta maravilhosa que é o Border Collie. O leilão foi uma grande sacada, uma boa ideia. Eu sempre foquei em difundir, eu dou palestra em universidade, eu dou curso em universidade, eu dou palestra em exposição, faço apresentação, que é para tentar colocar na cabeça do produtor que nós temos uma ferramenta que veio para agregar e a gente acaba deixando de lado. Eu costumo falar que é impensável hoje a ovinocultura com o número de animais sem ter um cão Border Collie junto com a gente. Né? Quer dizer, você pode até fazer, mas poderia estar muito mais fácil. Muito mais fácil. E aí eu falo outra coisa. Vamos falar do maremano um pouquinho, que a gente às vezes deixa de lado. Também. Hoje eu vi num grupo que houve um ataque de onça aí numa propriedade no Paraná. Matou algumas doadoras do criador lá. Nós temos que viver aí em simbiose com o meio ambiente. Sem dúvida. Né? O pecuarista já colocou isso na cabeça. As pessoas às vezes batem no pecuarista e falam mal da atividade sem conhecimento. Mas o pecuarista, ele protege o meio ambiente, ele conserva a propriedade dele. O maior interessado é o produtor. É o produtor. Sem dúvida. Então hoje, o número de ataque de onça, o número de onça está cada vez aumentando mais. Se o pecuarista fosse tão predatório, assim, né? Já tinha acabado. Né? Muito pelo contrário, está aumentando. Né? Você pega o estado de São Paulo. Eu, na minha infância, que tinha muito mais propriedade grande, muito mais mato, as cidades eram muito menores, eu nunca ouvi falar em onça. Hoje, que eu estou com mais de 40 anos, e tudo cresceu, cidade pequena, não sei o que. Já está andando aqui perto. Está quase que vindo aqui dentro de casa. Visitei várias propriedades aqui no estado de São Paulo que tem onça do dia a dia da propriedade. Então, assim, quer dizer que não está diminuindo, não está cada vez mais. Lógico, tem projetos de preservação, né? A gente acompanha, estuda a onça pintada e tudo mais, eu acho muito trabalho. E hoje, o maremano é uma ferramenta para o produtor criar sua ovelha em consenso ali com a onça. Que ele não vai prejudicar a onça, mas ele vai evitar que ela venha no rebanho. Exatamente. Ele protege o rebanho sem nenhum prejuízo à onça. Então ela vai ocupar o espaço dela, o rebanho vai estar protegido e bem monitorado por um bom cão. E aí cada um vive no seu espaço. Não tem agressão, não tem conflito, não tem maus tratos nenhum. E saber utilizar essas ferramentas de forma correta, né? Introduzir o cachorro adequadamente, como o caso do maremano, trabalhar adequadamente, né, o Border Collie, como trabalhar as raças de ovelhas dentro do contexto de cada propriedade. Com certeza. Tudo é informação e técnica. Né? E não só isso, mas buscar bons cães. Com certeza, claro. Porque tem muita gente colocando maremano no mercado, mas que não é maremano. É verdade. Então ele acaba sendo um predador do rebanho e as pessoas, quem conhece esse tipo de cachorro sem procedência, fala mal da raça. Porque na realidade não é a raça, são animais que não estão, que não tem esse histórico, né, de trabalhar o rebanho, de estar ali convivendo com o rebanho. Às vezes são animais mestiços. É verdade. Então tem que buscar bons cães. É por isso que é importante buscar criadores idôneos, você sempre se informar, buscar a informação adequada, vai comprar um cachorro pastor maremano, vai comprar um Border Collie, assim como você vai comprar um bom reprodutor da raça A, B ou C, sempre buscar produtores idôneos que estão preocupados em levar para você o que há de melhor. Isso é fundamental. Rafael, nós vamos caminhando para o final dessa nossa visita. Mais uma vez eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui, né, e a grata satisfação de revê-lo, a gente poder estar aí se encontrando novamente para falar de ovinocultura, para conversar. Prazer em conhecer aqui a Gabi, né, e ver esse trabalho que vocês dois juntos estão desenvolvendo. Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade.
e de ver principalmente você agora à frente das associações, das PACO, participando de outras associações de raças, né, desenvolvendo a ovinocultura, né, com muito profissionalismo e muita paixão. Então eu fico feliz de saber que São Paulo está em boas mãos e principalmente a gente entender que esse grupo de criadores que vocês estão construindo vai levar a ovinocultura paulista a um outro patamar, e a gente está tendo a grata satisfação de visitá-los, conhecer esses produtores e entender o contexto da ovinocultura aqui no estado. Então, obrigado por nos receber, foi um prazer a oportunidade de estar aqui. Eu queria que você, Gabi, deixasse uma mensagem para quem nos acompanha na Expedição Via Brasil, sejam criadores, sejam apreciadores da atividade, que nos acompanhem nessa jornada que a gente tem feito. Uma mensagem, eu não tive oportunidade, mas um pouquinho da minha história, eu sou viciada em estudar, eu sou do meio acadêmico até hoje, né? Me formei na segunda graduação e continuei no meio acadêmico. Você está fazendo mestrado, inclusive, hoje né? Sou mestranda. Hoje, infelizmente, o mercado é muito pobre em técnico. É um fato. É escasso, né? Principalmente técnico de ovinos, mas eu enfrento isso também no canil. Então tem muita coisa hoje, não só na ovelha, mas como também nos cães, que eu nado num limbo, né? Então eu acho que para o criador procurar um bom profissional, a gente tem muita coisa no mercado, mas que são veterinários ou zootecnistas, mas não são especialistas em ovinos, né? Fato. Mexer com ovelha não é a mesma coisa que mexer com gado, é completamente diferente, é outro mundo. Então eu acho importante falar isso, né? A ovelha não é uma vaca pequena, eu acho que essa frase todo mundo no meio da ovelha fala isso. É um jargão. E para os técnicos, né, novos técnicos, que se encantem pela ovinocultura, Claro. Que procurem boas cabanhas ou boas criações e que lutem por isso, né? Eu acho que a gente tem que fazer brilhar mais olhos para a ovinocultura, que tem um futuro tão promissor. E isso foi o que me encantou na ovinocultura. Eu sou de São Paulo, capital, na Zona Sul, não tinha contato com ovelhas, fui ter aqui na faculdade e me encantei. Então, como eu me encantei e procurei buscar, eu acho que... É a oportunidade de outros também fazerem o mesmo, também né? fazerem o mesmo. Rafael. Bom, chega até a ser clichê ficar falando, né? Eu espero que realmente os produtores deixem o ego de lado e passem a se unir mais, né? Nós passamos agora uma semana numa feira, que foi uma semana tão agradável, junto com alguns técnicos, peões e produtores de outras raças, todo mundo junto ali, e aí você vê uma luz no fim do túnel, você fala, poxa, que momento bacana, né? Teve o pessoal da Minicabra, o pessoal do Dorper, do Suffolk, de outras técnicos, palestras, né? Técnicas. Né? Todo mundo ali junto e olhando para o mesmo lado, e aí você fala, pô, que legal, só que foram tão poucos, é um grupo pequeno. Então, eu espero, tanto como diretor de associação, como presidente de associação, como criador, que haja mais engajamento entre nós, né? Não é porque eu crio o Suffolk que eu sou contra o Dorper, ou sou contra o Santinês, ou sou contra o cara que faz uma live na internet. Eu sou a favor da ovinocultura. Isso é um fato. Né? E também não é porque eu sou a favor da ovinocultura que eu sou contra caprino. Muito, muito contrário. Quem me conhece... Né? A gente não pôde mostrar, mas a gente estava com as minicabras ali. Esses dias eu estava hospedando aqui um grupo de boer que eu trouxe do Paraná para levar para um amigo de Goiás. Fiquei com eles 2 meses aqui, fiquei encantado. Quase ficou em casa. Quase que eu não devolvi mais. Foi mais um entrar na... Então, assim, nós, da cadeia dos pequenos ruminantes, temos que se unir. É o leite, é a carne, é a lã, não importa, né? É Arco, é Aspaco, é associações de raças. Eu acho que não falar uma só voz, né? É falar só uma língua. Então acho que assim, hoje o produto mais assim difundido dentro da ovinocultura é a carne. Na caprinocultura é o leite, né?
Nós temos, inclusive, crescendo a ovinocultura leiteira também, né? Ovinocultura leiteira. Então, assim, eu acho que se dentro da ovelha o produto é o cordeiro, vamos produzir o melhor cordeiro. Como faz pra gente produzir o melhor cordeiro? Vamos se unir e falar assim, ó, o produto top é esse. Como é que é a ferramenta que nós temos que usar para produzir esse cordeiro? E vamos produzir esse bicho. O brasileiro é arrojado pra caramba com tudo que faz. É verdade. Né? Somos o maior produtor de grãos, a pecuária nossa está explodindo. Aí a gente fica olhando Nova Zelândia, Uruguai. E nós temos condição de fazer igual ou melhor, né? Olha a nossa extensão de terra. Capacidade de produção técnica. Você acha que um país, que um pecuarista consegue pôr 11 mil boi, 15 mil boi dentro de um confinamento e fazer aquilo rodar, o cara não consegue tocar um confinamento de 1.000 cordeiros? Com certeza. Não tenho dúvida. Com o pé nas costas. É ridículo se colocar em proporção de quilos de carne. Nossa Senhora. É verdade. Não Consumo de alimentos. Consumo de alimentos. Aí o cara fala pra mim, mas confinar cordeiro não fecha a conta. Fica caro. Cara, 1.000 cordeiros é 100 boi em quilos de carne. Em consumo de matéria seca. O cara que confina 100 boi, que pecuarista confina 100 boi? É verdade, é tranquilo de fazer. Então, no próximo bloco, nós vamos tocar exatamente nesse ponto, que é um dos papéis que o Rafael tem desempenhado e desenvolvido aqui no estado de São Paulo. Rapidinho, nós voltamos no próximo bloco. O coração do agro paulista é a FAESP. Trabalhamos com ética e transparência para defender os interesses dos produtores rurais e impulsionar o desenvolvimento do setor. Com o Senar São Paulo, oferecemos treinamentos que atualizam e capacitam os trabalhadores do campo. E, através dos sindicatos rurais, atendemos às necessidades de quem produz o alimento do mundo. Sistema FAESP, Senar São Paulo e sindicatos rurais. Juntos, tornando o futuro do agronegócio mais sustentável. Bom, Rafael, nós temos aqui uma outra atividade que você desenvolve. Diga-se de passagem, eu tive a oportunidade de conhecer, né, há mais ou menos 14 anos atrás, 2011, quando você teve a oportunidade de ir a Barbacena na exposição de pecuária, né, onde você teve a oportunidade de levar os cães para mostrar lá na exposição de Barbacena a funcionalidade do Border Collie. Se hoje para alguns é novidade, né, nós estamos falando de 14 anos atrás, quando o Border Collie começou a ser feito um trabalho, e você desde então veio se especializando, veio trazendo um trabalho de genética, de seleção, né, fazendo um trabalho forte aqui, Canil Pastores do Cerrado. Esse trabalho começou com uma paixão pelos cães, né, que já é bem antiga. Meu primeiro Border Collie eu tive em 2005, e esse cão era de linhagem de trabalho, e eu tive a felicidade de utilizá-lo em Goiás, quando eu fui trabalhar lá, e isso foi uma paixão, porque eu realmente vi que era uma ferramenta ímpar dentro da condução de rebanho, né? Às vezes as pessoas acham que o Border Collie é só um cão de esporte, ou só um cão de companhia, mas ele acho que é a ferramenta mais eficiente que se tem no mundo como manejo de rebanho. Nada consegue se comparar à eficiência desse cão como ferramenta de trabalho. Você comentava das 3 possibilidades, na realidade nós temos inclusive, né, os Border Collies, que são animais de competição, de esporte, tem inclusive esportes específicos para a raça, tem o animal de companhia, que é para quem quer ter um animal de companhia, que diga-se passar também muito inteligente, muito companheiro e tal, é um animal de trabalho, efetivamente, né? Então são seleções ou linhagens, vamos dizer assim, para essas 3 condições. Sim, o Border Collie, na verdade, ele nasceu para ser um cão de trabalho. E depois disso, houve as outras vertentes, né? Tem hoje cão de linhagem de agility, tem o cão de linhagem de beleza, né? Que é um animal que hoje é mais voltado para pet, talvez, que são seleções diferentes, inclusive para comportamento. Exatamente. Né? Porque hoje o cão de função, a seleção maior é em cima da função e não da morfologia. Então, às vezes, isso é o grande diferencial do cão de função. Quer dizer, que ele olha o cão, ele não é tão bonito quanto aquele de companhia, mas a funcionalidade dele e o trabalho dele é fantástico. É um animal que faz aí todo o trabalho de campo, né? Na verdade, assim, ó, a estética da função, ela é ligada ao que ele vai precisar de morfologia para exercer aquela função. E não uma estética que agrada aos olhos. Então, nem sempre o que é mais agradável aos olhos
vai ter é aquela o melhor na função, na funcionalidade. né? Na funcionalidade. Então, Zara nós estamos Camille, aqui com a Zara, né? Qual a idade dessa cadela? a Zara está fechando 4 anos. 4 anos. Ela é uma das últimas ninhadas que eu tirei do Gap, que era Que a gente aquele cão mostrou que a há gente pouco estava aqui, que usando é um no cachorro que já manejo. está com mais idade aqui, que ficou na propriedade, e ela traz esse comportamento, né? Ligada no rebanho o tempo todo, preparada para trabalhar. Você vai mostrar alguns comandos para a gente aqui, o que você vai fazer para quem está nos acompanhando, para entender esse processo aqui. Como a gente disse, é uma ferramenta de trabalho. O Border Collie é um cão condutor e é a raça que faz isso com mais eficiência, né? Então a gente vai tentar simular aqui um manejinho básico, que é qual que é a função básica de um Border Collie? Conduzir rebanho. Tá? E mais mais facilmente buscar o rebanho, que ele já tem isso na sua genética. Faz sozinho, né? E depois até a gente vai mostrar um filhote para vocês verem que isso não é treinamento, né? O treinamento ele serve para moldar o cão, aprimorar dentro para a gente ter primeiro que o controle desses movimentos e aprimorar esses movimentos. Sim. Mas isso já é genético. É genético. A gente não consegue pegar comportamento animal. Né? Não tem como a gente pegar um cão que não é de trabalho e treiná-lo para que ele seja um cão de trabalho. Assim como o maremã tem aquela função de guarda, e também já é específico do animal, já é uma característica da raça. Né? O Border Collie também traz com ele esse manejo. Né? Então assim, a gente vai simular como se aqui fosse um pasto, talvez, né? Que o animal vá lá e busque o rebanho e traga pra gente. Como é que é feito esse trabalho? O Border Collie ele trabalha em círculo. Por que em círculo? Um círculo aqui que talvez seja um círculo pequeno, mas se você levar isso para um pasto maior, seria um círculo grande. Ele tem que chegar atrás do rebanho sem incomodar esse rebanho. E quando o rebanho sentir a presença dele, ele já está lá tomando conta da situação e conduzindo na direção que a gente quer que conduza. Por isso, quando você dá o comando para ele abre bastante, ele sai aberto para poder vir fechando o rebanho. Porque se ele fosse em linha reta, se a gente transformar isso aqui em grande escala, ele iria espalhar esse rebanho para depois ter que juntar. Isso geraria um estresse, né, principal no rebanho, e um desgaste no cão. Sem necessidade nenhuma. Que seria a falta de eficiência. Né? Então, como a gente foca nessa eficiência e nesse equilíbrio com o rebanho, então a gente não quer gerar estresse, a gente faz que um cão abra, chegue lá calmo e conduza esse rebanho com tranquilidade até a gente. Bom, aqui nesse caso você vai trazer o rebanho próximo da gente aqui, como é que é o manejo para a gente acompanhar? Isso, eu vou mandar ela buscar, tanto faz pela direita ou pela esquerda, ela vai sair circulando e vai trazer em linha reta de uma forma mais sutil possível. Né? É claro que em pequena proporção, as ovelhas, quando sente a presença do cão, ela tende a correr para o nosso lado. Mas isso no pasto maior, no rebanho maior, é uma calma, já vem mais tranquilo, né? Zahir. Nós vamos ver aqui esses comandos para você entender e acompanhar aqui esse trabalho. Rafael fazendo aqui com a cadela Zara, trazendo o rebanho próximo da gente, onde a gente está nesse espaço. Lie down. Então vocês viram que ela chegou lá. Ela deu um comando lateral, ela entrou atrás do rebanho. Eu dei um comando de deita para ela se acalmar e a partir daí ela começaria a conduzir. No caso é um lugar muito pequeno, um espaço muito pequeno. O rebanho já fez praticamente o que eu queria. Bom, nós vamos ter a oportunidade de ver aqui então esse trabalho aqui do Rafael com a cadela Zara, fazendo uma condução. Nós estamos num espaço limitado, como o Rafael chama a atenção aqui, mas a ideia é mostrar o manejo do Border Collie. Nós vamos ter a oportunidade depois no canil de ver ninhada, conversar um pouco mais sobre esse trabalho de seleção, Canil Pastores do Cerrado. Nós vamos ver agora o empenho e o trabalho aqui da cadela. Rafael, você explica pra gente os comandos, o que você vai estar fazendo para o pessoal que está nos acompanhando entender um pouco disso. Então, a cadela eu vou mandar ela circular por um dos lados, né? Então, normalmente a gente escolhe um lado que está mais livre para o animal, para ele ter mais facilidade para abrir. E o intuito é que ela chegue atrás desse rebanho o mais sutil possível para poder fazer essa condução para a gente sem gerar estresse no rebanho. Ok. Zahir. Lie down. Lie down.
Come by. A gente vê aí o cachorro, né, essa capacidade do cão de conduzir, trazer o rebanho, né, seja para onde a gente está, próximo. E o cachorro vem muito tranquilo, o rebanho vem tranquilo também, né? Como você falava, essa ideia, né? Assim, eu acabei não dando comando, deixando a cadela trabalhar, exatamente para mostrar que o animal, depois que ele meio que aprende a fazer o manejo, ele começa a entender o serviço e começa a trabalhar meio que por conta. Isso na propriedade, um cão que decora a função na propriedade, ele acaba fazendo um serviço quase que automático na cabeça do cão. E é interessante o quanto ele fica ligado no rebanho, né? Você vê a cadela está o tempo todo aqui, prestando atenção no que o rebanho está fazendo, né? Na verdade, a função mais natural do border, como eu havia dito, é trazer esse rebanho para o condutor. Então, Lion, se a gente deixar um cachorro sem treino ficar circulando, ele fica tentando manter sempre esse rebanho próximo da gente, porque é o que ele tem de natural. Mas a gente consegue fazer esse cachorro também conduzir esse rebanho em outras direções, né? Nem sempre a condução precisa ser na nossa direção. Perfeito. Então, no caso, a gente chama de drive, né? A gente consegue pegar esse rebanho e levar numa linha em outra direção. Away. Lie down. Lie down. A gente vê aí a fantástica função do Border Collie como um cão de trabalho efetivamente, né? Para poder estar levando. Então aqui eu estou simulando um drive, eu estou levando para lá, né, para a nossa direção. E aqui numa área extensa, num rebanho maior, né, você vai fazendo esse manejo. Quer dizer, imagine um rebanho com 100, 200 ovelhas, você tem que buscar num campo, num pasto, ou levar, né? Você vem fazendo isso com o cão, fazendo esse trabalho, né? Então, lie down. Exatamente isso, Luciano. A ferramenta é para facilitar o manejo. E o que as pessoas mais têm que entender, assim, ó, a eficiência de condução é 100 vezes melhor do que de um humano tocando esses animais, tá? O animal, ele faz isso com muito mais facilidade. A leitura que o cachorro tem do rebanho é muito maior do que a nossa. Então, quando a gente acha que vai ter que cercar uma ovelha, ele já percebeu e já se antecipou a esse movimento. E o rebanho respeita muito mais, porque na teoria a gente está se tratando de um predador. Claro, né? Que para a ovelha é um predador. predador. Então, assim, a ovelha, quando a gente já passa ela a manejar sempre, ela acostuma com a gente e acaba que não respeita mais a gente. E aí você fica ali empurrando a ovelha não vai, aquela coisa. E quando você põe o predador, por mais que não gere estresse, mas existe uma hierarquia e um respeito aqui. Então aí isso facilita muito o serviço. Fantástico. Estão vendo detalhes aqui, Canil Pastores do Cerrado, com o Rafael Jorge. Rafael também é treinador de cachorro, além de ser um exímio criador e selecionador da raça. Nós vamos ter a oportunidade agora de conhecer detalhes do canil. Várias ninhadas aqui, cachorro. Eu queria que ele falasse os detalhes de como ele está conduzindo essa seleção do Border Collie. Vamos lá para conhecer? Vamos lá. Bora lá. Bom, Rafael, viemos aqui para falar também da cabanha MRJ, mas não podemos deixar de falar, obviamente, do Canil Pastores do Cerrado. Aliás, diga-se de passagem, vir aqui e não falar desse trabalho é não vir aqui, né? Então eu queria saber um pouco mais desse teu trabalho, dos detalhes. Nós vamos ter daqui a pouco a oportunidade de ver, né, os cães trabalhando aqui, você explicar um pouco dos cães, mas vamos falar um pouco aqui desse trabalho que você vem fazendo ao longo desses anos, né, com o Border Collie. Então eu comecei, né, no Border Collie como ferramenta de trabalho há muitos anos, né? A gente tem quase 20 anos aí de canil e de criação de Border Collie, mas o primeiro cão realmente foi usado na função, né? Então a paixão pelo Border Collie de trabalho veio da utilização desse cão como ferramenta, e eu vi que era realmente uma ferramenta maravilhosa e resolvi introduzir isso no mercado e poder multiplicar isso e colocar como ferramenta de trabalho no campo. Era uma época, inclusive, que não se falava tanto do Border Collie, já se conhecia. Quer dizer, aliás, falar de Border Collie é importante a gente falar da origem e de qual a época em que ele foi desenvolvido lá no Reino Unido. Nós estamos falando já de muitos anos, né, Rafael? Isso, o Border Collie tem mais de 200 anos aí de seleção,
para falar de trabalho, né? E lá no Reino Unido é uma coisa natural, né? O criador de ovelha já nasce com o Border Collie embaixo do braço. Você não precisa nem perguntar se o cara usa o Border Collie Ele comprar ovelha, compra o Border Collie. O cara compra o Border Collie primeiro, depois o rebanho, porque eles entendem que isso é uma ferramenta de trabalho, né? Então, assim, no Brasil a gente está, mesmo que já tenha muitos anos no Brasil, ainda a gente está em fase de construção desse material. Exato. E de fomento disso como ferramenta de trabalho. Mas nos países de primeiro mundo, nos países onde a ovinocultura e a pecuária, inclusive, assim, de ponta, todos eles utilizam o Border Collie como ferramenta de trabalho. O produtor, no planejamento da atividade, o Border Collie já está lá na primeira linha, né? Já tá quando ele começa a desenhar o projeto, o Border Collie está junto. Os cães, ao longo da história, né, da humanidade, a história da evolução do ser humano está ligada ao cão, né? Tanto o cavalo, né, nas conquistas de guerra, como o cão na utilização de caça e de manejo de rebanho e guarda de rebanho. Então, assim, isso está ligado à história da humanidade. E a ovelha, que foi uma das primeiras espécies a ser domesticada e criada, né, isso na época de Cristo, inclusive, e lá atrás já se tinha cães de guarda de rebanho, e ao longo disso foi desenvolvido os cães condutores de rebanho. Então hoje eu tenho um canil focado nessa questão de Border Collie de trabalho e pastor maremano de trabalho. Depois a gente vai mostrar ali também alguns animais. E eu fiquei com a parte de genética, né? Eu, como zootecnista, apaixonado por essa questão de criar animais, fazer esse melhoramento de genética, eu trouxe um pouquinho disso para dentro do meu canil e acabei que fiquei com mais essa parte aí. Hoje vocês vão ver aqui, a maior parte do meu canil são matrizes e filhotes, que é o que eu faço, que a minha paixão é fazer isso. Vamos lá para conhecer um bocado desses animais? Vamos lá, entra aí. Bora lá. Bom, então aqui é um lado do canil. A gente tem aqui um pouco de filhotes e algumas matrizes. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Gap, que é o cão mais velho que a gente tem hoje aqui dentro, foi uma segunda etapa desse meu processo, e é uma família que eu venho trabalhando há muitos anos. Então, tudo que vocês vão conhecer aqui vem de fruto de cruzamento com a família do Gap, né? Então, nós temos netos, nós temos filhos e afins aí. Então hoje os principais animais do meu canil são oriundos dessa família do Gap, né? Aqui também são todas netas. Você falou que me conheceu há 14 anos atrás. Com o primeiro cão seu. Você foi na época com a Mila, né, que era a cadela que você, e eu comprei um cachorro você que era o Black. Que foi uma ninhada que vocês... a Mila foi a minha primeira cadela de prova, né, que realmente foi quem me fez entrar nesse mundo dos campeonatos e do pastoreio propriamente dito, que até então eu tinha cão de fazenda. E se tratando de linhagem, a Mila foi a primeira base genética que eu tive. E hoje eu estou tentando resgatar isso de novo. Eu fiz essa introdução do Gap no meu canil, usei o Gap por vários anos, construí uma família em cima do Gap, que vinha em cima de fêmeas oriundas da Mila. E hoje eu estou buscando a linhagem da Mila de novo. Então aqui eu tenho a Mila neta, tá? Quer dizer, na verdade é bisneta já, que ela é neta do Baruch, que era irmão do seu Black, né? Que o Black foi a segunda ninhada. A gente faz as ninhadas por ordem alfabética. Foi a segunda ninhada que eu tirei dentro do meu canil, que era uma ninhada com B, que deu o Black e deu o Baruch, que é o avô da Mila. Eu coloquei o nome de Mila em homenagem à nossa Mila antiga. E o Black ficou até pouco tempo lá em casa, morreu agora 2 anos atrás, com 13 anos, né? Aqui eu tenho o Paul, que é um filho do Gap, numa mãe Kian, que é um cachorro que veio importado do país de Gales, que foi uma base muito bacana que entrou no Brasil. E lá é a Tess, que é uma cadela de sangue francês. O Paul é um cachorro que também vem se destacando aí no canil na reprodução. Nós já temos
alguns filhos dele bem bacanas aí, inclusive o Shaddai, que é um reprodutor lá de Campo Grande, num canil de um amigo nosso, do Peter, que já vem provando, então, que o Gap já está sendo bisavô, né, já tem bisnetos, até tataranetos do Gap, dando resultado aí. Fazendo toda essa linhagem de trabalho, né? Isso, sempre o foco é trabalho. Perfeito. Vamos dar do outro lado lá para vocês conhecerem o resto da nossa criação. Um pouco mais da estrutura aqui do canil Pastores do Cerrado, com a raça Border Collie aqui no município de Parapozinho, no estado de São Paulo. Bom, então aqui nós estamos na outra parte do canil. Aqui é a parte da maternidade, onde ficam as fêmeas que vão estar em reprodução e os filhotes, né? As filhotes até receberem todas as doses de vacina e começarem a poder sair, a gente mantém eles nesse local por questão de sanitária, né? Então, a maioria do que vocês vão ver aqui são fêmeas que nós seguramos para matriz ou filhotes jovens que ainda não saíram do canil, né? Aí, depois que os cães começam a entrar em idade de treinamento, aí a gente acaba passando para o lado de lá, porque aí é mais entra e sai toda hora, né, para evitar esse manejo aqui nessa área. Então aqui a gente tem essa área fechada, que a gente solta os filhotes para não ter problema de ter contato. No dia a dia, os cães saem nessa área de fora, que é a nossa área de lazer. Então, nossos cães, todos os cães adultos, né, os cães que já têm protocolo de vacina e tudo mais, eles têm acesso a essa área diariamente, que é o horário do dia que eles ficam na área de lazer, né? Então aqui, praticamente todos os cães são nascidos aqui no nosso canil e oriundos de seleção do sangue do Gap com alguma cadela de sangue aberto para poder fazer os acasalamentos, né? Então a gente tem os filhos, netos e afins aí. Então, você comentava com a gente a idade, né, a partir da qual você começa a fazer o treinamento, você também começa a ver o instinto do animal desde pequeno, já se ele vai ter alguma ligação com o rebanho, para depois começar o treinamento. Como é que é essa fase do nascimento até o animal chegar efetivamente pronto para o trabalho? As pessoas, assim, o cão, ele tem que ter essa genética de trabalho, né? Isso é uma das coisas mais importantes dentro do Border Collie, ele ter uma genética sólida de linhagem de trabalho. Mas juntamente com isso, a recria é muito importante, porque o filhote ele já tem que ser preparado para ser um trabalhador desde pequeno. Claro. Então ele já tem que ter o contato com o rebanho, ele já tem que aprender o nome dele, ele já tem que aprender a andar na guia. Então esse contato, a gente começa aí perto dos 3, 4 meses, né? Já sair com ele, apresentar rebanho para ver, para poder fazer com que ele ligue no rebanho, né? Ligar no rebanho que o rebanho chame a atenção dele, desperte o interesse pelo rebanho. E a partir desse momento, a gente já consegue fazer as primeiras seleções, né? Que é ver o filhote mais interessado, que estilo de trabalho esse filhote vai ter, se ele é mais intenso, mais calmo, mais rápido, mais corajoso, menos corajoso. Então a gente vai conseguindo já definir o padrão desse filhote logo na juventude, indo para a adolescência. Inclusive, em função desse comportamento que você observa, é que você vai direcionar o treinamento, inclusive, né? Com certeza. Não só o treinamento, como que o próximo proprietário, né? A gente procura saber a função que ele vai exercer para a gente poder encaixar esse cachorro dentro do novo tutor. A gente simplesmente não vende um filhote, né? A gente tenta colocar esse cão realmente num lugar que ele vai exercer uma função e vai dar certo essa função. Uma outra coisa que eu venho fazendo paralelo aos cães de função, mas sem perder o foco da função, é a seleção de cães de cores exóticas, né? Então, eu já venho há algum tempo, eu comecei na cor Blue Merle, né, no cão Merle, que é um gen que
há muitos anos foi discriminado dentro do pastoreio por não ser um cão de linhagem de trabalho. E hoje nós temos cães de Gen Merle que exercem a mesma função de que um cão de cor sólida. E recentemente eu fui agraciado com um neto do Gap, com uma linhagem bastante consolidada dentro do pastoreio, que nasceu com a cor Sable. Esse aqui que está com a Gabriela aqui. Esse cão é o Andy, ela é uma fêmea de cor Sable, filha do nosso reprodutor, que é o Apache. O Apache hoje ele não está aqui no canil, está tendo uma prova hoje de pastoreio, ele está lá competindo. E aí, hoje nós estamos fazendo essa seleção também de filhotes da cor de cães de trabalho da cor Sable. Então vocês vão poder ver aqui vários filhotes, já que a gente está tirando, de cães filhos do Apache, que já vem saindo com essa coloração aí. E vamos depois tentar colocar a cadelinha no rebanho, para vocês tá começando verem. A trabalhar, né? O filhote que já está começando a ligar, para vocês terem noção de como é que é um filhote sem treinamento no rebanho. Qual que é a idade dessa cadela que você está com ela aqui? A Wendy está fechando 6 meses. 6 meses. Ela ainda é uma cadelinha nova, está em fase de recria, né? A gente está só começando a apresentar o rebanho para ela. Tá. Foi poucas vezes que ela foi solta no rebanho, na verdade. Então ela ainda é um projeto para o futuro, mas é um projeto que vem nos agradando muito. Perfeito. E aqui a gente tem uma ninhadinha, que eu vou poder... Deixa eu soltar aqui para vocês verem. Aqui eu soltei uma ninhadinha, que é uma ninhadinha um pouco mais exótica do que o Andy, que são os animais de coloração Sable de marrom, ou talvez vermelho australiano. A gente está meio em dúvida ainda. Esse aqui é uma filhotinha Sable, né? E esses aqui são os Sables de focinho marrom, ou talvez um vermelho australiano, que também são filhos do Apache, mas que já saíram com uma coloração diferente. A cadelinha que está brincando ali é de cor Blue Merle, né? A característica é um tricolor, né? Ela é tricolor, mas ela tem o gen de Merle, que dá essa coloração nevada, né, na pelagem. Então é uma pelagem que se denomina Blue Merle, tá, que é um trabalho que a gente vem fazendo também aí dentro do pastoreio, de tentar buscar bons indivíduos de trabalho de coloração exótica. É muito bonito, né? Chama muita atenção o cachorro, né? Aliás, a ninhada, como tudo aqui, muito bonita, né? É uma ninhada que em breve você já vai estar disponibilizando aí para pessoas interessadas em estarem comprando aqui genética do canil Pastor do Cerrado. Na verdade, essa ninhada, a gente ainda está em fase de amadurecimento da ideia do que a gente vai disponibilizar, mas com certeza alguma coisa vai ao mercado, sim. Provavelmente eu segure alguns indivíduos para poder dar continuidade nesse processo de seleção. Perfeito, estou vendo detalhes aqui da criação, a dedicação na seleção genética, tanto fenótipo quanto genótipo de trabalho, buscando animais de pelagens diferentes, mas com muita eficiência no trabalho. Nós vamos ver agora esse treinamento que o Rafael está fazendo com o Ed, essa cadelinha de apenas 6 meses, começando a trabalhar no pastoreio, para a gente entender um pouco mais desse processo. Bem, Rafael, tendo a oportunidade de conhecer esse trabalho que você está desenvolvendo aqui, né? E além do trabalho que você desenvolve, agora também nós temos aqui conhecer o trabalho que a Gabriele vem também desenvolvendo aqui. Apresente para a gente, né, Gabriele, qual é a função, como é que ela vem trabalhando aqui. Gabriela hoje é meu braço direito, né? Minha namorada. E ela faz tudo aqui junto comigo. Já é a que toma conta do canil. Ela assumiu a questão sanitária do nosso canil. Uhum. E nas ovelhas também, né? Ela que vem me ajudando aí na parte de OPG, ultrassom. Então hoje é uma equipe, né? Meu pai não está aqui presente, mas ele que começou isso tudo junto comigo. Verdade. Que é meu braço direito, e hoje a Gabriela é meu braço esquerdo. Então ficou... eu falo que eu não conseguiria nunca fazer tudo isso sozinho, porque claro, a gente não tem funcionário, né? As pessoas acham que, nossa, tem uma chácara pequena, não tem serviço, mas 24 horas praticamente a gente lutando aqui
para poder ter esse tanto de coisa que a gente tem. Então, acho que o papel da Gabriela hoje aqui é essencial. Além dela ser zootecnista, ela é veterinária, então ela é um complemento do que eu sou como zootecnista. Ela exerce essa parte sanitária muito bem. Claro. Então, hoje ela está aí ajudando demais aí na função da parte de veterinária do nosso trabalho. Como é que está sendo aí, Gabi, esse desafio aí de você estar trabalhando tanto com as ovelhas, quanto com border collie, com os maremanos, agora com pônei, aliás, uma diversidade de animais aqui no trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? Pônei, ave, ovelha, mini vaca, cachorro, e a gente tem que andar um pouquinho em cada área, né? Mas é um prazer trabalhar aqui hoje. Eu faço porque eu amo estar aqui, além do meu companheiro, mas eu amo o que eu faço. Fundamental, né? A gente acorda cedo, lavo o canil, eu vejo ovelha, eu busco égua. É maravilhoso isso aqui, é muito trabalhoso, mas realmente é gratificante. Agora, recentemente, nosso carneiro aí foi grande campeão da exposição. Então, a gente sabe para onde está indo. Graças a Deus também os cães, os anos que eu venho trabalhando aqui para agora, a gente melhorou assim muito. Hoje a estrutura que vocês viram de canil alguns anos atrás, a gente ainda não engatinhava. Hoje a gente tem uma estrutura que eu acho que poucos lugares têm, falando em border collie de pastoreio. Eu tento fazer o meu melhor possível. Tenho certeza disso. E eu acho que tem dado frutos, graças a Deus. Parceria que dá certo, né, Rafael? Em todos os lados, né? É importante ter uma companheira que não só gosta da atividade, principalmente por ser zootecnista veterinário, que esteja par e passo com você nessa jornada, né? É o que eu falo, que criação de ovelha, principalmente, é para quem gosta, né? Verdade. Porque o dinheiro vem depois da paixão, né? Todo mundo fala, mas por que você quis ovinocultura? Primeiro, como zootecnista, eu já criava ovelha, mas eu resolvi partir para o lado de melhoramento genético, porque é o que eu amo fazer, né? Eu acho que eu nasci zootecnista. Eu falo para todo mundo que zootecnia nem é uma profissão, né? Eu acho que tem que ser uma paixão. Verdade. Porque se você entrar na zootecnia achando assim, vou fazer zootecnia para ficar rico, eu acho que o cara tá no caminho errado. Primeiro você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. Pois vai ser consequência do trabalho, de fato. E eu, como eu tenho uma história assim, eu fiz veterinária primeiro e larguei a veterinária para ser zootecnista, porque eu me identificava muito mais na zootecnia do que na veterinária. E hoje eu realmente vejo que eu fiz a coisa certa, porque eu sou apaixonado por genética, por criar animais, por ver crescer, ver nascer. Toda a parte de produção, né, que você está envolvido o tempo todo. Pela parte de produção, e eu trouxe isso para todos os segmentos da minha propriedade. Então eu faço isso na ovelha, eu faço isso no cão. A gente está aí hoje com o projeto de mini animais, né, com os pônei, com a mini cabra, mini vaca, e a gente faz isso pensando como zootecnista. Claro. E eu sozinho, talvez eu não conseguiria me desdobrar em várias para fazer tudo. Então, acho que eu tenho a Gabriela do meu lado hoje. E a base atrás, que é o meu pai, que nos socorre nas horas que a gente precisa, meu pai está sempre ali. Vamos viajar, é o pai que vem. Precisa de não sei o que, é o pai que faz. Eu acho que a gente construiu realmente uma família. O Canil Pastores do Cerrado e a Cabanha MRJ é uma família. Com certeza. E eu escolhi isso... porque antes de eu ter, eu escolhi ser, né? Então eu pensei assim, eu quero ser alguém dentro do que eu escolhi para fazer. E eu tô querendo deixar esse legado. E sem essa base eu não conseguiria estar onde eu tô hoje. Sem dúvida. Vou conhecendo detalhes aqui, um pouco mais da intimidade aqui, Canil Pastor do Cerrado, Cabanha MRJ, já tá para a gente entender o processo. E nós vamos ver agora o trabalho sendo desenvolvido com essa cadelinha que está aqui, a Wendy, que é um trabalho que tanto a Gabriela quanto o Rafael vem desenvolvendo. Aqui nós temos a Wendy, né, como a gente já tinha dito lá dentro, que é um projeto nosso de cães da cor Sable dentro da linha de trabalho. E como o foco realmente é sempre a função, a gente vai mostrar um pouquinho do que é a genética de trabalho. Um cão jovem de 6 meses, que não tem nada de treinamento, né, ela teve algumas vezes contato com o rebanho, e a gente vai mostrar o que ela tem de natural, que é o que a gente depois vai utilizar lá na frente como ferramenta de trabalho. Então essa cadela,
primeira coisa que a gente pode observar é o foco, né? Nós estamos conversando aqui, ela tá no rebanho, focada no rebanho e querendo ir, ó, né? Ela quer buscar o trabalho. Outra particularidade desse indivíduo é a tranquilidade. Isso é uma coisa que eu venho buscando nos meus cães, essa calma, ele passar essa tranquilidade para o rebanho. E se eu permitir que ela vá no rebanho, ó, eu quero que ela tenha essa firmeza de caminhar em direção ao rebanho, mas sem que ela se altere, né? Então é isso aí, ó, que eu busco hoje num filhote, ó. Ela tá lendo o rebanho, tentando arrebanhar. Depois a gente vai soltar um pouquinho só para vocês verem o que ela tem de natural. E é importante a gente destacar, né, que o Border Collie tem essa característica do poder do olhar, né? É trabalhar com o olho, sem latir, sem morder, deixando o rebanho ao mesmo tempo tranquilo, mas dominando a área onde ela está atuando. Né? Isso é uma coisa importante que você ressaltou, que o Border Collie ele não é um cão de contato, né? A gente evita que aconteça esse contato. O contato é só em casos extremos. Então, o bom cão, ele utiliza a mordida só numa situação de emergência, né? Então ele tem que conduzir o rebanho com a força do olhar, né? Então, ó, tá aí, ó, a cadelinha, ó, ela tá movimentando o rebanho sem se alterar, né? E sempre mostrando muito equilíbrio, que eu acho que isso que é uma coisa interessante dentro de um cão de trabalho, porque o equilíbrio passa uma tranquilidade para o meu rebanho. E ela vem trabalhando, encarando o rebanho, mostrando realmente esse contato visual, né? Como você chamava a atenção. E esse é o primeiro passo, né? Você vai conduzindo ela com uma corda, uma guia, né? Para você poder fazer esse primeiro contato, essa é a ideia? O início do treinamento depende um pouco da técnica que cada um aplica, mas na verdade eu tenho que mostrar para o meu cão que ele tem que ter calma e respeito pelo meu rebanho. Então eu não quero um cão enérgico que agrida o meu rebanho, porque o rebanho é o ganha-pão do pecuarista. Claro. O cão é uma ferramenta de trabalho. Exato. Então ele tem que entender que o rebanho é meu e ele tem que respeitar isso daí. Então eu vou mostrando para ele. No caso dessa cadela, que é uma cadela que eu já sei que ela tem essa tranquilidade, eu também posso ter a tranquilidade, eu vou tentar, a gente vai fazer uma experiência 6 meses apenas aqui. De soltar e mostrar para vocês o que ela vai fazer no rebanho. Os comandos, ela já está aprendendo os comandos? Não, ainda não tem nada de comando, é uma cadela crua, mas eu já tenho a tranquilidade de soltá-la no rebanho e saber que ela não vai agredir esse meu rebanho, porque ela tem essa calma, essa tranquilidade. E a gente vê o quanto ela está atenta ao rebanho, ao mesmo tempo que o rebanho está próximo aí, e ela já vai fazendo a função aí de estar cercando o rebanho, né? Conduzindo. A gente já está vendo aí o instinto dela de cercar. É claro que essas ovelhas não são preparadas para treino, elas vão ficar encantoadas, porque elas não sabem o que elas têm que fazer. Tem a tendência, às vezes, até a ovelha querer enfrentar. Né? Só que a cadela está mostrando toda a tranquilidade, a força que ela tem. Ela vai entrar lá atrás, ó, deitou, calma. Isso hoje é o que eu busco dentro da minha seleção. Tá? Eu quero esse cão firme, equilibrado, que tem essa tranquilidade de estar próximo de uma ovelha que está enfrentando ela, sem agredir, tá tranquilo, né? Ali o cachorro. Eu vou tentar fazer ela tirar do canto ali, para vocês verem ela trabalhando. E agora o próximo passo seria eu começar a aprender os comandos, para ela entender agora também os comandos de quem está conduzindo, né, Rafael?
Na verdade, assim, eu preciso moldar esses movimentos, ela precisa entender que ela tem que ter mais distância, a questão de posicionamento, e depois disso, que ela tiver já realmente bem colocada, que eu vou começar a dar nome nos movimentos, né? Eu não costumo pôr nome em movimento errado, Tá. né? Porque o movimento errado ele não tem nome, né? Então a gente primeiro faz o movimento certo e depois acaba colocando um nome. Ela entender, quando você der o comando, ela entender o que vai fazer, né? Infelizmente eu acho que essas ovelhas não vão dar condição da gente soltar, mas eu gostaria que talvez ela não vá circular. Já deu pra gente ter a ideia, né, desse trabalho, da seleção. Ela não vai. O cachorro que está aprendendo agora efetivamente, 6 meses apenas, o primeiro contato aqui com o rebanho, mas já começando aí a fazer esse papel de conduzir, de separar, né, e de levar o rebanho. Fantástico, Rafael, parabéns aí pelo trabalho, a gente vendo aqui a condução do rebanho, o trabalho e a ferramenta de trabalho com os cães da raça Border Collie. Bom, aqui nós temos um outro segmento do nosso trabalho de criação de cães, que é a criação de cães da raça Maremano, pastor Maremano. São cães guarda de rebanho, né, onde o intuito é a proteção do rebanho contra predador, né? Então, esses cães eles são selecionados desde genética e manejo para que fiquem junto com o rebanho e adotem esse rebanho como sendo da família deles, da matilha deles, e aí eles vão passar a proteger esse rebanho. Aqui nós temos 2 fêmeas de 5 meses aproximadamente, que já estão introduzidas no rebanho desde que nasceram. Então elas nasceram, a mãe delas estavam a campo, e elas ficaram com a mãe no processo de lactação, de amamentação, né, a campo, e depois que a gente desmamou, a gente introduziu elas aqui junto com os cordeiros para dar continuidade nesse processo aí de como é que fala assim, de familiarização, né, do cão com o rebanho. Aliás, é importante destacar, né, Rafael, muitas vezes os produtores compram o pastor maremano e começam a trabalhar esse cachorro como se fosse um cachorro de casa, né? Fica dentro da casa, carinho para lá, carinho para cá, escovar. O cachorro perde totalmente o contato com o rebanho e depois ele fala que o cachorro, no caso, o maremano não funciona no rebanho. É também um trabalho de saber lidar com a raça e introduzir no rebanho, né? Na verdade, o pastor maremano tem 2 coisas muito importantes, né? A seleção genética, que hoje vem sendo talvez banalizada um pouco no Brasil, a questão de morfologia, né? A gente está esquecendo dessa questão de morfologia, então ela está sendo criada aí de qualquer jeito. E o segundo passo é essa questão da recria. Como o pastor maremano não tem treinamento, a recria é a coisa mais importante. E o que é essa recria? Nada mais é do que esse contato com o cão, com o rebanho. Então, quanto menos esse cão tiver contato comigo e mais contato com o rebanho, mais apego ele vai ter com esse rebanho. Exatamente. Então, assim, eu não quero que ele tenha amor por mim, eu quero que ele me respeite como dono do rebanho, mas quem vai tomar conta do rebanho é ele. Então, ele tem que ter um carinho e todo um apego por esse rebanho. Então, tá aqui 2 fêmeas. A gente vai ter oportunidade de mostrar no outro lote ali um casal que está sendo adaptado num outro rebanho, e os animais adultos estão no lote das ovelhas adultas. Então, estou vendo aí mais um trabalho aqui, Canil Pastores do Cerrado trabalhando no Border Collie, o maremano, e a cabanha MRJ trabalhando aí a raça Suffolk, dentro da atuação da vinocultura paulista. E aqui, Luciano, só para completar lá o que a gente veio falando dos maremanos, aqui nós temos um macho que é irmão das outras fêmeas que estavam lá no outro piquete, com uma fêmea um pouco mais velha, que já estão sendo introduzidos no pasto junto com o lote de borregas. Então, assim, essa introdução já é desde novo, e eles têm que realmente ficar aí, 24 horas no rebanho. O importante do maremano
é esse contato contínuo e diário com o rebanho. Você comentava com a gente que esse rebanho fica o tempo todo a pasto e os cães estão juntos aqui o tempo todo nessa área, né? Esse é um lote de borrega desmama, né? Uhum. Tem ovelhas, tem borregas puras e mestiças aí misturado. E eles ficam sempre nesse piquete, a gente dá uma suplementaçãozinha para completar a dieta. E eles ficam aí o tempo inteiro junto com as Estão aqui acostumados a ambientar o tempo todo aqui, como você chamava a atenção, desde o início, desde o filhote, sempre em contato com o rebanho, né? Isso. Nós estamos vendo esse trabalho sendo feito aqui com a criação também do pastor Maremana Bruzês, aqui em Canil Pastores do Cerrado, e também cabanha MRJ aqui no município de Pirapozinho, no estado de São Paulo, o criador Rafael Rodrigues Jorge. Rafael, aqui a propriedade não para, né? Cada vez você está trazendo mais novidades, trabalhando com segmentos diferentes. Aqui mais um segmento que vocês vêm desenvolvendo no trabalho. É um projeto recente, mas a gente já pegou muito carinho por ele, que é a criação de mini animais, né? Então, pensando nesse segmento dos mini animais, nós começamos primeiro com a criação de pônei, né? O pônei brasileiro. Tá aqui o Hidalgo, que é o nosso garanhão aí, foi o nosso primeiro animal da raça pônei adquirido. Hoje nós já estamos com um plantelzinho de 6 éguas e com o Hidalgo, e já os filhos que já vêm nascendo, né? Já tem alguns exemplares que já vêm nascendo. Junto a esse trabalho veio a mini cabra, que vocês vão ter depois o privilégio ali de conhecer, e a mini vaca também. São todos projetos ainda que nós começamos pequenos, mas que já estão tomando forma, né? O pônei foi o primeiro e já está um pouco maior do que os outros, mas vai ser um segmento que a gente vai trabalhar aí. Qual que é a ideia do projeto? Que público você espera atingir e qual que é o seu objetivo com o projeto dos mini animais? Bom, são dois focos, né? O primeiro que nós temos uma propriedade pequena, então para a gente conseguir sustentar essa propriedade e ter uma qualidade de vida aí, a gente resolveu diversificar a atividade, né? Hoje, cada vez mais as pequenas propriedades estão em moda aí, chácaras de lazer e tudo mais, e é onde a pessoa não consegue ter um animal de grande porte, mas talvez ela queira ter um pet aí, um animal para ter para o neto ou até para o filho, ela consegue ter um animal de pequeno porte. E uma outra vertente, futuramente a gente pensa em trabalhar com visitação infantil. Né? Fazer um trabalho com turismo em escola, porque eu acho que hoje a gente está perdendo essa questão de cultura rural, né, nas cidades. É um fato. Nós moramos numa cidade pequena e que mesmo assim as crianças talvez não tenham tanto contato com animais como nós tivemos no passado, né? Então nós queremos aí voltar a ter essa relação aí da criança com o meio rural. Foi até importante você falar desse público, né, que você espera atingir com esse trabalho, né, do pônei especial, que às vezes o produtor ou as pessoas que tiveram contato em alguma ocasião, por alguma razão, de um animal um pouco mais agressivo, um pouco mais bravio, e vocês vêm trabalhando, inclusive, a própria Associação Brasileira de Pônei, para mostrar que é uma raça extremamente dócil, né, para trabalhar com crianças, né, que pode trabalhar sem nenhuma dificuldade. Né? Na verdade, o pônei, ele tinha essa fama de ser um pequeno durão, né? Um pequeno malvado aí, né? Mas a associação realmente vem trabalhando essa questão de docilidade, né? Essa seleção para mansidão nos animais, e isso também é um pouco da criação, né? Eu acho que todo animal que você dá carinho, que você dá afeto, ele passa a retribuir isso daí para você, né? Então não adianta nós, criadores, selecionarmos um animal manso e o manejo for errado. Mas realmente a associação preconiza, nós estamos aqui com um garanhão, né, que tem toda uma questão de ser um animal acessível para manejo, tá aqui tranquilo, pastando, a gente está aqui conversando. Então é isso que a gente busca hoje dentro da raça pônei. Perfeito. Então mais um segmento aqui do trabalho sendo desenvolvido pelo casal Rafael e Gabriela, aqui no município de Pirapozinho, no estado de São Paulo. Etapa Sudeste, estado de São Paulo, da Expedição Bia Brasil. Em terras paulistas, a expedição conta com patrocínio de cachaça Tropicana,
produzida pelo meu amigo Leonardo Abrantes, de Malacaxeta, Minas Gerais. Uma cachaça de excepcional qualidade, produzida artesanalmente, atendendo a todas as normas, regras e requisitos do Ministério da Agricultura e da Vigilância Sanitária. A produção de cana-de-açúcar, com todas as práticas culturais agronômicas adequadas, manejo de solo, controle de pragas e doenças, adubação e, principalmente, a colheita no ponto certo para garantir a matéria-prima para a qualidade da cachaça tropicana. Toda a estrutura do alambique, permitindo a moagem, a filtragem do caldo e a fermentação com a utilização de fermentos naturais. A destilação em alambiques de cobre, aquecidos a vapor, permitindo um ambiente isento de fumaça, garantindo não só a qualidade da cachaça tropicana, mas um ambiente adequado para todos os colaboradores que lá trabalham. Todo o destino dos resíduos da produção da cachaça tropicana reutilizados na propriedade, garantindo assim o atendimento às normas ambientais e sustentabilidade da cachaça tropicana. E o mais importante, o envelhecimento da cachaça tropicana em barris de imburana, de jequitibá, de bálsamo e de carvalho europeu. Eu vou degustando a minha cachaça tropicana aqui e se você quiser pedir a sua aí, entrega na sua residência. Peça a sua já. Vamos fazer um brinde aqui à ovinocultura e à capinocultura com a cachaça tropicana. Obrigado, Léo, pelo apoio à Expedição Beer Brasil na etapa sudeste no estado de São Paulo. Cachaça tropicana, peça já a sua. Forte abraço. Bom, Rafael, nós vamos caminhando para o final dessa visita, né? Primeiro eu queria agradecer de ter a oportunidade de estarmos aqui para contar essa história, mas uma grata satisfação de revê-lo, né? Ter a oportunidade de revê-lo, de reencontrar, de conhecer a Gabi, conhecer o contexto do trabalho que vocês têm feito e de ter tido a oportunidade de ver o trabalho que você vem desenvolvendo à frente das associações, participando ativamente das associações, agora como presidente das PACO, e ver que São Paulo está em boas mãos, né? Porque você é um apaixonado pela atividade, gosta do que faz, tem essa capacidade da aglutinação, de trazer as pessoas para o entorno do tema, né? E ver esse trabalho, né, sendo desenvolvido aqui com a raça Suffolk, com o Border Collie, com o pastor Maremã. Então foi muito bom ter tido a oportunidade de poder estar aqui contando essa história, revê-lo, mas mais do que isso, entender que a ovinocultura caminha em boas mãos em São Paulo, tenho absoluta certeza que vai estar em outro patamar na ovinocultura com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. E sempre que a gente percorre as propriedades, visitando aí produtores, entrevistando criadores, eu peço para que vocês possam deixar uma mensagem final. Eu gostaria que você e Gabriela pudessem deixar uma mensagem para criadores, apreciadores, aqueles que acompanham a Expedição Beer Brasil. Bom, Luciano, eu ainda faço parte do meio acadêmico, além de ser formado em zootecnia, depois entrei na veterinário, continuei o meio acadêmico, eu sou viciada também em estudar, eu não consigo ficar longe. E para os técnicos, principalmente, né, o pessoal que tá saindo da faculdade, para eles olharem com olhos, melhores olhos, para a ovinocultura. E não só para a ovinocultura. Eu enfrento a mesma coisa no canil. É mesmo? Então eu percorro esse limbo de informações, né? Como vocês falaram, a ovinocultura hoje ela é usada no meio acadêmico, mas a prática, né, o conhecimento prático, que seria muito melhor para o produtor, a gente vê em poucas universidades. Entendi. Também falar para o produtor, né, que procure bons técnicos. Infelizmente, a gente está aí num cenário de técnicos escasso. A gente vê muito mais gente se formando e indo para a pecuária bovina, para o cavalo ou para o pet, né? Eu acho que o maior público hoje, principalmente da veterinária, é do pet. O pequeno ruminante acaba não entrando nesse radar, né? Não entra. E aí, o técnico, né, o profissional recém-formado, acaba indo para uma fazenda de gado e se depara lá com 100 ovelhas que o produtor tem e ele tem que atender também e ele não sabe o que ele está fazendo, né? É um fato. Então, isso acontece muito. Já tive muitos relatos de colegas de profissão que trabalharam, né, durante a graduação com bovinos, quando chega
Para dar uma Para assistência. dar uma assistência, fala, Gabi, então, O que eu faço? o que eu faço? Eu tenho aqui umas ovelhas, enfim. Mas para os técnicos, principalmente para os produtores, procurarem bons técnicos, tem muita gente falando coisa que não sabe hoje. E o pessoal acadêmico dá uma visão melhor, que tem muito espaço de mercado. Muito, muito mesmo. É um fato. Rafael. Bom, como a gente já falou várias vezes e fica batendo na tecla, acho que a questão da união, né? Nós temos aí a carne de cordeiro hoje já consolidada no Brasil, de forma geral, mas principalmente no mercado paulista, é o maior mercado consumidor. E não só a ovinocultura, mas como a caprinocultura, né, a questão do queijo, do leite de cabra, o leite de ovelha, que está em ascensão, ainda não tomou um patamar, mas espero que chegue aí em algum lugar. Mas eu acho que falar nós temos como se unir e produzir um cordeiro de qualidade, aumentar o consumo per capita, e a ovinocultura tem como ter um patamar de ser uma proteína realmente aí de consumo, né? Hoje no cenário de carnes, né, de consumo de proteína, a ovinocultura está lá embaixo, a gente nem lembra, né, de que tem cordeiro. Tem muito espaço, né? Então eu acho que nós temos muito a percorrer. É verdade. Mas eu acho que é a união, né? O brasileiro, ele sabe fazer, né? Nós somos bons no que nós fazemos. A gente sabe que o país é muito grande, então nós se deparamos com alguns cenários fora do Brasil, como Europa, Nova Zelândia, que é desse tamanho, Uruguai, que é pequeno, e aí talvez, nossa, mas eles fazem tão bem. Poxa, nós somos muito maior que eles, nós conseguimos, né, produzir muito mais. Quando se trata de bovinocultura, poxa, o produtor de leite, o cara tira 5 mil, 10 mil litros de leite, freestyle, né, 3 ordenhas por dia, consumo de grão, consumo de matéria seca altíssimo. Hoje se tem confinamentos imensos, 15 mil cabeças de boi, né? Então, aí você vai falar para mim, hoje quando você fala para o produtor, tem que confinar cordeiro. Quantos cordeiros? 50 cordeiros. Nossa, mas aí não vai fechar conta. Como é que não fecha conta? É ineficiência na produção. O cara que sabe... Falta de conhecimento técnico. Verdade. O cara que produz, que está ali, que está acostumado, um pecuarista que está acostumado a fechar 15 mil boi, se ele falar que vai fechar 1000 cordeiros, ele faz isso aí com a mão nas costas. É um fato. Né? Se a gente transformar isso em quilos de carne, 1000 cordeiros é 100 boi, nem, né, em proporção nem talvez. Sim. O cara que confia em 100 boi, o cara põe um coxinho no chão, 100 boi, o cara faz corta os tamborzinhos ali, põe no chão e confia no quintal da casa dele. Não precisa nem ser um cara eficiente. Né? 1000 matrizes hoje, 1000 ovelhas, lógico, tem suas particularidades, não é tão simples criar. Não dá para ser amador, né? Mas se você pensar em 1000 matrizes transformadas em quilos de carne, é 100 vacas parideira. Que pecuarista que sobrevive hoje com 100 vacas? Quando a gente fala em número de cabeça, nossa, mas 1000 cabeças? Mas a ovelha de 50 quilos, se transformar em UA, é 500 vacas de 500 quilos. 100 vacas de 500 quilos. Então acaba sendo ridículo em proporção de quilos de carne, de peso vivo, de matéria seca. Para a pecuária tradicional. E quem já está na atividade, trabalhar a ovinocultura, trabalha com muito mais facilidade. Claro, a gente tem umas particularidades, verminose, algumas doenças específicas. Claro. É outra espécie. Né? Quando se trata de técnico, igual a Gabriela citou, nós não temos pouquíssimas mãos de obra realmente qualificadas para atuar na área, mas não é um bicho de 7 cabeças. Com certeza. Né? Então acho que assim, a união, né, parar de falar em time, né, e vamos falar em produto final, né, o produto final nosso é o cordeiro. Eu acho que se unir as raças, se unir as associações e falar a mesma língua, que é produzir um cordeiro de qualidade. Vamos parar de importar, né, vamos talvez uma política pública que foque em
diminuir a importação e aumentar Incrementar a produção local. Eu acho que seria um projeto bacana. Bom, para quem quiser fazer contato com vocês aqui, tem um Instagram, um telefone de contato, como é que faz o contato para conhecer os trabalhos aqui do Canil e também na Cabanha? O Canil, nosso Instagram é junto com a Cabanha, é Canil Pastores do Cerrado, Okay. né, que já está ali tudo junto, já tem o contato do WhatsApp, tudo junto. Só fazer contato lá, mandar no direct, vocês estão respondendo, estão fazendo contato com o produtor. Perfeito, então você que está acompanhando a Expedição Via Brasil, segue aí o link para que você conheça os trabalhos com detalhes daqui da Cabanha MRJ, Canil Pastores do Cerrado, entender o contexto, vir aqui para comprar matrizes, reprodutores, tanto dos cães quanto também dos ovinos, né? Para você poder ter a oportunidade de melhorar a atividade na sua propriedade. Rafael, Gabi, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer a gente estar aqui. Rafael, prazer revê-lo. Você que acompanha a Expedição Via Brasil, nos siga no Instagram, no Facebook, para acompanhar o dia a dia da jornada pelo país afora. E o vídeo completo dessa visita você vai assistir no canal do YouTube. Esperamos vocês lá. Até uma próxima oportunidade e a nossa próxima visita. Forte abraço.